Há dispensações no caminho iniciático, por meio das quais a alma pode ser levada pela graça ao centro da consciência crística, para recriação na Trindade, para inspiração, para rejuvenescimento. Esses períodos de graça, desfrutados no Santo dos Santos, são momentos de identificação com Deus, que marcam a ascensão do aspirante. Essa comunhão no Santo dos Santos é para imprimir na alma o registro da reunião miraculosa que acontecerá quando tudo se cumprir, quando cada jota e tio da lei da criação estiver equilibrado. Quando nós estamos no caminho iniciático, né, tem alguns momentos, né, como o mestre mencionou, que nós vamos receber uma graça especial, que nós vamos receber uma carga de luz, né, algo que nós não alcançaríamos apenas pelo nosso próprio esforço. Né? É um presente que os mestres nos dão, para que nós possamos ver a vida com os olhos que eles têm, né? E não com as lentes das limitações que nós mesmos criamos. Né? Então vai ter alguns momentos que nós vamos ser elevados da normalidade, da nossa vida no comum, da nossa visão comum em relação à vida. Nesses momentos nós vamos realmente experimentar a verdade espiritual, assim, uma visão do que é, né, a realidade espiritual. E quando nós experimentamos essa visão, nossa vida nunca mais se torna a mesma, porque aquela consciência é como se nós tivéssemos um limiar de até onde nossa consciência já se elevou. E naquele momento esse limiar ele é elevado. Né? Nós passamos a receber a visão de mestres que foram além de nós, né? E internalizamos essa visão. Internalizamos essa energia que os mestres nos dão nesses momentos especiais assim na caminhada, né? E aí eu escolhi aqui para ilustrar esse slide a Sagrada Comunhão, né? Que ela simboliza justamente isso, a alma internalizando a consciência crística, né? Por isso que Jesus disse, aquele que não comer a minha carne e não beber o meu sangue, não terá luz em si. O que ele quis dizer isso? Ele, como Logos encarnado, como Cristo encarnado, feito carne, né? Simbolicamente ele se dá aos discípulos, né? Ele se dá, inclusive no plano físico, por meio desse ritual. No momento que nós comemos o pão e bebemos o vinho, nós estamos internalizando a consciência crística no nível mais denso, no nível físico, e internalizando isso desde o físico até os níveis mais sutis da nossa alma, e recebendo, né? Recebendo uma carga dessa consciência crística que nós não teríamos apenas pelo nosso próprio esforço. Então, é um presente realmente divino, é um ato de graça, de bênçãos, né? Quando nós internalizamos essa consciência crítica, nós passamos a enxergar a realidade de uma forma diferente, mais elevada. E é para isso que existe o ritual da Sagrada Comunhão. Esses momentos na montanha de Deus são uma promessa e uma preparação para os momentos da eternidade vindoura, quando a alma, por mérito, voará nas asas da iniciação rumo às alturas da catedral abobadada do coração. Então, antes a gente estava falando sobre a graça, né, sobre uma dádiva dada por Deus, pelos mestres, para que nós possamos ter um gostinho do que vai ser a realidade da vida eterna. E agora o mestre está falando sobre mérito. Né? Ou seja, a gente tem esse gostinho, mas a gente vai chegar à realização plena disso quando, como disse Jesus, né, quando cada jota e tio da lei da criação estiver for equilibrado. Né? Isso é uma citação bíblica que o Sr. Maitreya está fazendo. Né? Jesus falou isso em uma das passagens da vida dele. Que cada jota e tio da lei deveria ser equilibrado. Né? Nenhum jota ou tio da lei passará. O que isso significa? Significa que aquilo que nós mesmos criamos, nosso karma passado, Deus não vai fazer vista grossa, digamos assim. Né? Nós precisamos passar por cada uma dessas linhas e equilibrar cada uma dessas coisas que nós realizamos para podermos alcançar a vida eterna. Ou seja, então, para nós realmente alcançarmos a ascensão de forma definitiva, como o mestre colocou aqui, voando nas asas da iniciação, nós precisamos então ter o mérito, ter a realização
quer dizer, a gente tem internalizado essa consciência crística a ponto de nós termos nos tornado Cristo da mesma forma que Jesus se tornou. E aí nós voaremos então nas asas da iniciação rumo às alturas da catedral abobadada do coração. A abobadada se refere a abóbadas, né? Aquela estrutura das catedrais. Né? Assim, pela iniciação, a cotovia ascende. A cotovia aqui é um símbolo da alma, né? O mestre está utilizando como um símbolo. A nossa alma então ascende pela iniciação. Assim a ascensão é forjada e ganha, conforme a cotovia exercita suas asas diariamente em preparação para o grande voo rumo aos braços de Deus. E aí tem outro motivo pelo qual o mestre utilizou esse símbolo da cotovia, né? Porque existe uma música, uma peça musical chamada The Lark Ascending, que significa a cotovia que ascende, que é uma peça musical de Ralph Vaughan Williams, um compositor, né, britânico do século XX, e uma peça que foi inspirada no poema de um escritor inglês do século anterior, do século XIX, chamado George Meredith. E eu recomendo fortemente que todos escutem essa peça musical. Não é por acaso que o Sr. Maitreya está citando essas palavras exatas, porque ele está fazendo uma referência a essa peça. E essa peça ela realmente carrega exatamente em forma de som o que o mestre está trazendo nessa aula. Né? Esse entendimento dos ciclos que vão nos conduzindo passo a passo e essas espirais que vão elevando pouco a pouco, até que nós alcancemos a ascensão. Essa peça musical carrega exatamente esse ensinamento e essa vibração da ascensão por etapas, por espirais. E vocês vão perceber isso quando escutarem, né? Uma peça, assim, magnífica. Recomendo com toda a força do meu ser, assim, imperdível. E aí eu coloquei aqui também já que estamos falando um pouco sobre arte, uma pintura de Nicholas Roerich, que foi também um mensageiro dos Mestres Ascensos, um mensageiro de Almória, e um magnífico pintor. E ele pintava muito as montanhas do Himalaia, né? Então, como o mestre se referiu aos momentos nas montanhas de Deus, coloquei essa imagem para a gente meditar um pouquinho e internalizar essa luz que era colocada nas pinturas pelo Nicholas Roerich, que hoje é um mestre ascenso também.